Em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora a mais uma edição do programa Em Resumo, um programa produzido e criado pela equipe da Rádio Fiscar que tem por objetivo discutir a produção científica das universidades aqui de São Carlos e da região e também como essa produção chega à vida da população de São Carlos, enfim, do estado de São Paulo e do Brasil, dependendo da pesquisa. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer o professor Dr. Luiz Carlos Gomide Freitas, professor do Departamento de Química e do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de São Carlos. Olá, Luiz. Olá, Ronaldo, ouvinte da Rádio Fiscar, é um prazer estar aqui com vocês a discutir esses temas aí tão relevantes para a nossa universidade e para a comunidade em geral. Perfeito. Luiz, eu vou começar te propondo uma questão que é o seguinte. Qual é a importância, que é teu objeto de estudo, a química teórica, certo? Entre os teus objetos de estudo, qual é a importância da produção científica em química teórica no montante geral da produção científica brasileira e especificamente aqui da Universidade Federal de São Carlos? Bom, eu poderia começar respondendo da seguinte forma. Se nós olharmos em torno, os objetos e materiais que nós utilizamos no dia a dia, praticamente quase nada mais é material natural. São todos materiais que foram transformados de alguma forma para atingir determinado formato e determinada funcionalidade. A química teórica e a física teórica, não vejo distinção entre isso, é uma maneira de nós utilizarmos a metodologia científica de pensar para não chegarmos a novas formulações via tentativa e erro. Perfeito. Então, a química teórica, ao pensar a natureza e a matéria como constituída de átomos e moléculas, ela vai nos fornecendo relações entre estrutura e atividade que nos permite chegar a novas formulações para atingir determinados objetivos específicos e gerais, sem ser a tentativa e erro de misturar para ver o que dá. Eu diria que mais ou menos o objetivo é esse, entender a matéria, a sua funcionalidade e com isso propor novos materiais, novas funcionalidades, etc. Porque muitas coisas são funcionalidades novas. Nós pegamos aqui, por exemplo, o celular, né, e pegamos aqui o visor dele, isso é uma funcionalidade que foi criada, né? Isso não existia. Então, essa formulação, essa possibilidade de nós pensarmos a matéria de uma maneira científica e relacionar a estrutura e as atividades é um dos objetivos aí da química teórica e certamente isso auxilia e muito, né, que esses objetivos sejam atingidos aí pela empresa, da pesquisa e depois para a indústria e a formulação que chega então ao usuário. Tu já começou a responder o que seria a segunda questão que eu quero te propor, que é a seguinte. Como a produção mesmo, as transformações, tu citaste como exemplo o visor do telefone, não é? Mas de que forma a química chega na casa do cidadão comum? Eu estou pensando naquele cidadão que ou tem outra formação diversa, enfim, ou não tem formação. Nós temos um Brasil com um demonstrativo bastante grande de defasagens e diferenças de educação, de conhecimento, etc. Como a química chega na casa, no cotidiano das pessoas, Luiz? Bom, tudo que nós utilizamos no dia a dia são compostos químicos. Né? Como eu disse, alguns compostos químicos são naturais. A água ou um açúcar que você extrai da cana via fotossíntese, muitas dessas coisas são produtos naturais. Mas eles não chegam até você da maneira como a natureza o produziu. Né? Eles são transformados de alguma forma. E essa transformação exige, muitas vezes, modificação na estrutura, exige novas formulações, purificação, etc. Então, qualquer que seja o cidadão, ou cidadã, ele está em contato diariamente com isso. Por exemplo, campanha de vacinação.
né, que é extremamente importante Sim. nós atingirmos patamares de vacinação para a própria manutenção da qualidade de vida da população como um todo. As vacinas não são produtos naturais. Você não extrai a vacina de alguma planta específica, etc. Isso são formulações que são realizadas e melhoradas com o tempo, e isso tem ciência, né? Tem ciência empregada aí. Quer dizer, a própria noção do que é a vacina em si, ela tem uma quantidade de ciência agregada. Então, isso chega ao cidadão e cidadã de várias formas, e de uma maneira extremamente importante. Por exemplo, se você tem uma televisão, o LED, a lâmpada LED, etc., que isso não são formulações naturais, né? Aqui são conhecimentos que foram agregados, a matéria foi transformada e chega num produto de cada vez de mais qualidade, baixo custo, para que a qualidade de vida, vamos dizer assim, de uma forma geral, seja melhorada, né? Desde o transporte, né, a construção dos aviões, Perfeito. né, a tudo que se faz, né, do lazer ao trabalho, a formulação científica está presente. E a química tem um papel extremamente importante, né? E isso muda muito com o tempo. Nós estamos vivendo hoje a questão da sustentabilidade, a não agressão ao meio ambiente, e isso exige ciência. Porque ninguém agride a natureza porque é mal. Muitas das coisas que acontecem porque nós não conhecíamos de uma maneira segura e profunda as consequências daquilo que nós fazíamos. Vamos pegar a questão dos clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono, quando foi proposto, foi um avanço no sentido de você melhorar a quantidade de produtos e fornecer padrão de qualidade para um número maior de pessoas. Depois se descobre que aquele produto tem algumas propriedades deletérias que não foram previstas antes, né? Então, quer dizer, existiam determinadas formulações científicas e determinadas preocupações que não faziam parte do histórico humano. Perfeito. Então, a ciência, ela percebe aquilo que ela faz de errado, não intencional, né, uma parte das vezes, Claro. e procura resolver isso com mais ciência, com mais conhecimento. Então, a questão da metodologia científica de pensar, ela não é mais um produto que o cientista usa no laboratório. A metodologia científica de pensar tem que ser entendida como algo essencial para o cidadão comum. Desde você entender por que a formulação de um remédio, a posologia é aquela, até atravessar a rua, né? Quando você atravessa a rua e você obedece os sinais, é uma metodologia científica de pensar. Você não atravessa uma rua por tentativa e erro, né? Claro. Então, em palavras bem coloquiais, não coloquiais, seria isso. Perfeito. Luiz, agora o que eu gostaria de discutir é um pouco o objeto também da nossa entrevista. Tu lançou um trabalho bastante importante, organizou junto com orientando os teus, certo? Sim. Não é? Aplicações de química teórica no estudo de materiais. Eu te pediria para nos falar, e aqui você fala em nanomateriais Sim. também, não é? Eu te pediria para falar a respeito desse livro, certo? Sim. Os artigos, enfim, o que vocês estão discutindo com essa obra? Eu veria a seguinte coisa, a questão da estrutura da matéria, a composição atômica da matéria, isso não é nada novo, né? Os gregos já pensavam assim. Só que ela passa de uma formulação filosófica, uma formulação prática. Você pegar o Karl Marx, né? Perfeito. Um dos filósofos aí, que é o ícone da esquerda, a tese de doutorado dele foi sobre estrutura atômica, né? Discutir a estrutura atômica e da matéria, a comparação de Demócrito e Epicuro. Mas isso de um ponto de vista filosófico, mas que embutia em si a necessidade de você conhecer certas coisas se você quer transformar a sociedade. Então, a química e a física, ela passa no objeto aqui que seria a composição da matéria, a composição atômica, ela passa da filosofia para a prática. Não no sentido que a prática também é filosófica, mas ela pode ser entendida de tal forma que nós podemos reformular e entender o que a natureza faz. Então, eu diria que Dalton, em 1803, acho que é essa data, quando ele começa a propor a teoria atômica para entender as transformações químicas a partir daquela visão dos gregos, ele não está mais pensando no átomo como
de um ponto de vista filosófico. Então, começa uma situação prática, porque ele começa a querer entender a diversidade da matéria como sendo o resultado de uma possibilidade de diferentes composições atômicas para formular o material. E isso depois ganha uma formulação matemática bem mais precisa, com Boltzmann e a mecânica estatística. O advento da mecânica quântica, então, dá um salto de qualitativo e quantitativo nisso tudo, porque nós passamos a entender, do ponto de vista matemático, quais são as formulações, quais são as equações que governam uma série, que nos permite entender uma série de coisas que a matéria, porque a matéria se comporta assim. No século XX, isso tem um avanço muito grande. Principalmente nos Estados Unidos, quer dizer, a mecânica quântica, a mecânica estatística, ela nasce inicialmente na Europa, tem claramente grandes contribuições de cientistas americanos, como Gibbs, etc. Mas a transformação da mecânica estatística e da termodinâmica estatística, da mecânica quântica, para entender a matéria, é algo que ocorre mais profundamente nos Estados Unidos. Então, eu diria que, por exemplo, uma obra que eu acho que é assim, extremamente importante, 1938, 39, quando o Linus Pauling lança o livro dele, The Nature of Chemical Bond, quer dizer, a natureza da ligação química, aquilo eu digo que é um divisor de águas. Você passa a olhar para a matéria tentando entender estrutura e propriedade a partir de imaginar como os átomos trabalham. Agora, aquelas equações envolvidas são extremamente complexas. Não dá para você trabalhar no lápis e papel, né? Os modelos começam a se tornar extremamente complexos. E o advento da computação, que nos permite, então, fazer contas de uma maneira mais precisa e mais rápida, Perfeito. é uma sinergia, porque a computação também, a construção dos computadores e processadores precisa do entendimento de como que a matéria funciona. Perfeito. E o entendimento de como a matéria funciona nos permite construir processadores, etc., que nos permite melhorar o entendimento da matéria. Então, é uma sinergia extremamente interessante. Nesse livro, eu cito uma... Posso pegar aqui? Perfeito. Eu cito uma coisa extremamente que eu acho muito interessante, do Dirac, né, em 1929, ele faz uma observação extremamente interessante e radical, que as bases científicas para o entendimento de como que a matéria funciona já estavam estabelecidas. Isso pode parecer assim, muito determinista, ou eu diria assim, que você simplificou muito, porque é como se não existisse mais coisa nova a descobrir. Mas eu acho que o que o Dirac estava dizendo não era isso. Ele estava dizendo que, com o advento da mecânica quântica, da mecânica estatística, da termodinâmica clássica, nós tínhamos as bases necessárias para evoluir no conhecimento da matéria, de uma maneira científica e sem processos empíricos, né? Obviamente que, à medida que você evolui no conhecimento, novos paradigmas vão surgir. E esses paradigmas vão exigir novos saltos qualitativos ou quantitativos no conhecimento científico. Mas as bases para que isso acontecesse, um novo patamar, estavam estabelecidas. Então, esse livro aqui que nós pretendemos é a seguinte coisa. Com o advento da computação e a possibilidade de nós formularmos modelos que são quantificáveis via cálculo, permite que nós façamos uma intervenção no questionamento de como são os materiais e o que nós podemos produzir de diferente para finalidades específicas. E uma das coisas que estão por trás da nossa ideia é a seguinte coisa: o Brasil, ao longo da sua história, ele tem sido um país exportador de commodity. O que é commodity? Um material importante, não tiramos aqui a importância disso, mas com pouco valor agregado. Então, aquilo que tem pouco valor agregado tende a ter um preço mais baixo. Eu entrei hoje na internet e vi qual está o preço de uma tonelada de soja. Em torno de R$ 1.400. Uma tonelada. Um celular desse que pesa 100 gramas está mais de R$ 5.000. Então, se nós olharmos em termos de quantidade de matéria, o fato de você agregar valor, você muda o patamar de preço. Então, eu penso, um país como o Brasil, que foi secularmente, né, séculos, um exportador de matéria-prima, ele precisa dar um salto de passar a ser de exportador de commodity para ser um exportador de material processado que tem maior valor agregado. Perfeito.
Então, nesse aspecto, eu acho que a nossa maneira de idealizar esse livro foi de que maneira o nosso conhecimento de química teórica pode ajudar que esse salto qualitativo seja feito. Né? Não tem como nós agregarmos valor à matéria sem entendermos as formulações básicas da mecânica quântica, mecânica estatística e outras coisas. E, obviamente, a matemática é necessária, a computação é necessária para fazer que isso formule. Então, basicamente, a nossa intenção é essa. Dirac, em 1929, ele disse que as bases estavam estabelecidas. As bases estão estabelecidas. Agora, em 29 agora, vai completar um século, né, da formulação de Dirac. Eu gostaríamos que daqui a nós pudéssemos estar realmente atuando com essas bases que o Dirac disse que estavam estabelecidas, de uma forma que a sociedade brasileira se aproprie disso, possa transformar a sua maneira de produzir, que isso já está acontecendo em maior ou menor escala, mas que ele comece a raciocinar. Eu não quero mais ser um exportador de commodity, eu quero ser um exportador de material com valor agregado. Porque sem isso não tem como elevar o padrão de vida das pessoas. É recorrente você discutir distribuição de renda. Só que você não distribui o que não existe. Você tem que criar renda para ser distribuída. Sim. Isso é outra discussão. Claro. Mas, sem criar renda em escala, você não pode distribuir em escala. E a minha percepção, obviamente, de várias outras pessoas, que como exportador de commodity, você vendendo 1 tonelada por 1.400 e o cara te vendendo 100 gramas por 5.000, se você fizer o cálculo, quantas toneladas de soja você tem que vender para que cada brasileiro ou brasileira compre um celular, você vai ver que nós vamos ter que desmatar muito mais. Então, acho que a discussão vai por aí. Então, nossa felicidade é que nós temos uma comunidade de química teórica no Brasil extremamente pujante, extremamente cientificamente capaz. E a discussão agora, de que maneira nós colocamos esse conhecimento a serviço de outras transformações. Então, basicamente, o objetivo do livro é esse. Eu fico muito feliz de ter contado com a colaboração de vários autores na composição desse livro. E, de certa maneira, eu tenho a felicidade pessoal que todos os autores têm aqui, de certa forma, ou trabalharam comigo diretamente no meu laboratório, como orientandos, ou foram colegas que nós pudemos trocar ideias aí ao longo da convivência nas universidades brasileiras. E eu fico feliz, acho que é um marco para a comunidade brasileira poder tratar de problemas nas mais diversas formulações. Porque o que está aqui não é só a teoria, mas como que a teoria pode ser aplicada para transformar a matéria de uma maneira pensando cientificamente. E por que nanomateriais? Porque se nós queremos controlar o comportamento, entender o comportamento da matéria e fazer novas coisas, nós temos que diminuir o controle. Vamos supor, de um tijolo para uma coisa menor, e as nanopartículas, onde nós chegamos agora, uma escala, né, de tamanho, que nós podemos controlar nessa escala, que eu acho que nós vamos restringir, quer dizer, diminuir essa escala. E para isso nós temos que entender como é que a matéria trabalha a nível molecular e atomístico. Então o objetivo do livro é discutir essas coisas, mostrar como que as metodologias evoluíram, como que a computação nos ajuda a fazer isso, né? E dizer que isso não é mais uma coisa diletante, né? Perfeito. É algo que é fundamental você incorporar ao cotidiano da pesquisa e da indústria. Perfeito. Luiz, eu estava te escutando e pensando numa coisa. Todo esse conhecimento e toda essa produção, ele esbarra num fator humano que são decisões, macropolítica, etc. Não é essa a minha discussão, mas eu penso no seguinte: tu, como docente, não é, conhece as condições, mesmo que tu atue no ensino superior, mas tu tem noção de como funciona a educação básica brasileira. A minha pergunta é a seguinte: como estimular, já desde da juventude mesmo, considerando as condições da escola pública brasileira, quais seriam alternativas de que as crianças, os mais jovens, etc., já tivesse uma curiosidade, porque, obviamente, quando eles chegarem à conclusão da graduação, do mestrado, do doutorado, certamente todo esse suporte que está sendo produzido, né, toda essa base, vai ter a possibilidade de uma
enfim, de uma criação mais rica e, consequentemente, chegar a essa questão que tu aponta, que é nós superarmos aquilo que começa com a venda do pau-brasil, da cana-do-açúcar e por aí vai. A soja hoje. A soja hoje. Minério de ferro. Como transformar essa realidade pensando naquilo que nos é comum em termos de profissão, que é a educação? Essa questão que você coloca é extremamente relevante. Isso não é um problema só nosso, né? Se fosse só brasileiro, a gente importaria soluções de fora, transformaria e aplicava aqui. A questão de como nós incentivamos mudou muito, né? Porque a sociedade, o acesso à informação, quer dizer, eu acho que uma das grandes coisas, uma das grandes vertentes do desenvolvimento da civilização é o acesso à informação. Então, os nossos ancestrais, quando escreviam fazia pintura rupestre, né? Ele já estava fazendo ciência de alguma forma, que ele estava deixando aquilo que ele conhecia, que ele entendia, havia pensado de uma forma pictórica inicial, para que outros o aprendessem aquilo onde ele chegou. Então, a difusão de conhecimento é extremamente importante e o acesso à informação é fundamental. Com a informatização da sociedade em vários níveis, os mecanismos de busca, nós temos hoje acesso a uma grande quantidade de informação. Esse acesso existe. Mas como que nós transformamos esse dado em cultura? Esse acho que é a grande coisa. Então, a educação básica é importantíssima. Quer dizer, não adianta nós ficarmos pensando, isso não é que todo mundo fala, mas não vai existir universidade de qualidade se nós não tivermos um ensino fundamental e médio de qualidade. Não tem sentido. Então, eu acho que o Brasil ele tem uma tarefa imensa de que maneira nós repensamos essas coisas para que, quando se chega à universidade, você chega a um indivíduo que já tem problemas, no sentido de o que ele quer melhorar o seu conhecimento e onde que ele gostaria que aquilo que ele conhece ou venha a conhecer seja aplicado. Infelizmente, o Brasil regrediu algumas coisas. Porque nós tivemos no final da década de 40, 45, o Anísio Teixeira com as escolas Parque que ele montou em Salvador, até hoje são considerados modelo pela Unesco. Quer dizer, no Brasil, em 1940, você tinha um modelo de escola, obviamente localizado, depois ele transporta isso para Brasília, né, na Brasília, do governo Juscelino Kubitschek, um modelo de escola que é considerado pela Unesco como modelo, e o Brasil perde isso. A formulação da Universidade de Brasília, com Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, ele formula um estilo de universidade, um repensar da universidade, que foi extremamente fundamental. E nós perdemos esse elo de ligação por motivos que... Enfim. Não temos espaço para discutir aqui, não temos tempo, mas eu acho que nós temos que retomar isso. Não pode, quer dizer, na Anísio Teixeira, esse pessoal ele pensava a educação como a criança de 3, 4 anos que penetra na escola até o cara que tem o doutorado. Quer dizer, isso é uma condução meritória, né, e de qualidade que permite que o país realmente avance. Então, nós temos que retornar a esse tipo de coisa. E eu acho que a universidade tem um papel fundamental. Quer dizer, eu via coisas importantes acontecendo quando eu estava na Universidade do Texas. Terminaram as aulas. Uma semana depois, a universidade estava repleta de crianças. Eles passaram a ter aula dentro da universidade naqueles meses que a universidade estava parada. Quer dizer, o que isso significa? Que aquela criança que está numa escola de periferia ou qualquer coisa e vai para a universidade ter sua aula com seu professor normal, aquela instituição que é quase que o final da carreira, passa a ser algo do cotidiano dela. Ele não vê aquilo como uma coisa estranha. Não, aquilo passa a ser parte da vida dela, porque todo ano ele está lá fazendo essas coisas. Então, eu acho que a universidade ela tem que fazer um esforço muito grande de rever os seus procedimentos. Eu não concordo muito com muitas coisas que se fala como se tudo fosse falta de dinheiro. Não é só falta de dinheiro. Claro que ninguém faz nada sem dinheiro. Mas não é só a falta de dinheiro. O que você faz com ele? Perfeito. Também tem que ser muito bem discutido. E quais são as suas preocupações? Porque às vezes eu vejo as pessoas se indignarem com certas coisas e outras que são muito mais graves passam batido. Então eu penso que nós temos que a universidade tem que repensar essa atuação, de que forma ela passe a ser, inclusive, eu diria, a Universidade Brasileira deve muito à sociedade brasileira. Perfeito.
E eu acho que nós temos, já fazemos isso de certa forma, mas temos muito mais a fazer e nós podemos fazer. E isso não é um pensar, né? Eu vejo o programa de pós-graduação em Química, falou aqui. Por exemplo, pós-graduação em Química tem dentro do programa um grupo de teatro, com a professora Karina, que um dos objetivos é levar a ciência a diferentes formulações da sociedade, desde a criança ao adulto. Então, isso é importante, isso não é um diletantismo, isso é parte inerente do fazer ciência. Muito bom, muito bom. Eu encerro agora esta edição do programa Em Resumo. Obviamente que o assunto é extremamente rico, complexo, nós não teríamos como exaurir nenhum aspecto dele no tempo do programa, não é? Mas o nosso desejo é que fique a curiosidade e o interesse de cada um, a fim de que esse tema avance como uma preocupação de pais, de estudantes, etc. Você pode assistir novamente ou escutar novamente esse programa entrando no site www.radio.fiscar.br e baixando no podcast, não somente este programa, como toda a programação da Rádio Fiscar. Além disso, você pode também participar das nossas promoções baixando gratuitamente o aplicativo e concorrer aí a ingressos para shows e outros sorteios que a rádio faz semanalmente. Foi um prazer estar com vocês. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite e até a nossa próxima edição. Um grande abraço. 95,3 FM.